Fala, Robotikers, tudo bem? Eu me chamo Amanda, sou colaboradora da Estemos e hoje nós estamos aqui com mais uma equipe para falar sobre robôs na arena. Quais são as melhores estratégias que a gente pode ter durante uma partida? Então, a gente decidiu chamar uma equipe que entende muito sobre o assunto, que é a Brain Machine. Sejam bem-vindos, pessoal. Opa, então, primeiramente, bom dia. Eu me chamo Carlos, eu tenho 17 anos e eu estou cursando o segundo ano de automação industrial no Senai. E em relação à equipe, eu faço parte da área da programação. Olá, meu nome é Isabela, tenho 17 anos, estou cursando automação industrial e sou a líder da equipe, faço parte da área da engenharia. Olá, meu nome é Bernardo, eu tenho 16 anos, eu curso eletromecânica e dentro da equipe eu faço parte da área da mecânica. Olá, meu nome é Manuela, tenho 17 anos, faço curso de mineração na escola e na robótica eu faço parte da engenharia também. Ótimo, sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos iniciar com a nossa primeira pergunta. Como realizar uma análise estratégica da temporada? Como a equipe de vocês realiza esse processo, a fim de depois definir o que o robô de vocês vai fazer? Enfim, como é isso para vocês? Então, a gente faz todo um processo e a primeira parte desse processo é a gente fazer a análise do vídeo da temporada para a gente entender melhor os desafios. E aí um ponto importante é a gente entrar no livro de regras, para a gente entender o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, para a gente realmente poder ver o caminho que a gente pode seguir sem ter nenhum erro, evitar a gente ter perda de pontuação. E aí, com base nisso, a gente monta uma estratégia, a gente pega a estratégia para a gente montar o robô. E a gente vai montando a estratégia para a gente conseguir a maior pontuação possível, garantindo o melhor desempenho na arena e garantindo, claro, uma boa interação entre os robôs nossos e da nossa aliança. Nessa temporada não é necessário exatamente você andar pela arena, você tanto pode ficar parado como andar. Então a gente está analisando o que vai dar mais pontuação, o que vai ser melhor, e aí a gente está começando a construir essa análise agora. A gente viu os cursos da Estemos, né, com as pontuações e tudo, então a gente vai analisar exatamente o que é mais prático e mais objetivo dentro da temporada, né, dentro do torneio. Ótimo. Que legal. Como que vocês definem as prioridades do robô de vocês em quadra? Tipo, a gente quer garantir que o nosso robô consiga se movimentar bem pela arena, mas a gente também quer conseguir coletar tantos cones. Enfim, como vocês definem esse tipo de coisa? Então, esse é um ponto importante que a gente pega também como base na nossa estratégia, mas como foi falado num dos cursos que a gente teve da Estemos, a gente tem que entender que às vezes é muito melhor fazer o simples bem do que ficar fazendo várias coisas mediano. Então a gente pega com base nisso, a gente tenta fazer um robô que tem capacidade de fazer pelo menos uns 2 ou 3 desafios na arena, para a gente garantir uma pontuação boa, mas, contanto, a gente tenta sempre escolher um para a gente ser sempre o melhor nesse objeto, a gente ser sempre bom nesse desafio. Mas nessa questão, a gente também tem que sempre pensar no que é mais prático e objetivo, tanto para quem está na área da programação e quem está na área da pilotagem do robô. Então, quando a gente começar a construir o nosso robô e tudo, a gente vai começar a pensar nesse processo. O que fica mais fácil, né? Então, a facilidade, tanto para quem está construindo, tanto para quem vai pilotar e programar esse robô. Então, a gente vai começar a construir essa questão das prioridades, né? O que será melhor durante o torneio. Exatamente. Sempre pensar em todas as áreas, acho que é uma das características mais importantes, né? Tipo, não só pensar aonde vão as peças, mas a gente tem que pensar em toda a elétrica, em como a gente vai programar, né? Então, isso é um ponto muito importante que vocês levantaram. A equipe de vocês, desde o ano Rookie, né? O primeiro ano, apresentou robôs muito competitivos e muito bons em quadra. E quais fatores vocês atribuem a esse sucesso? Então, bom, um fator que eu atribuo bastante é o trabalho em equipe e a integração de cada indivíduo em sua área. Quando acontece aquela divisão assim da área com base na afinidade de cada pessoa, é importante que, por mais que eles foquem só na sua área, eles estejam integrados um pouco na área de cada um, porque isso faz com que eles entendam melhor assim o robô em si. E a gente pega um período, quando chega assim, a gente quer falar, vamos trabalhar na construção do robô. A gente pega e dedica um pouco mais de membros e um pouco mais de atenção no robô, para todo mundo entender. Aí, tanto na ajuda na área da pilotagem, na área da programação, na área da montagem, para que o nosso robô ele seja eficiente e para que todo mundo consiga controlar e entender o nosso robô, o que facilita muito na hora do desafio. E aí, como todo mundo conhece, pode ter a hora que a gente faz lá o brainstorm, e aí acontece que as pessoas vão dando ideias de estratégias que elas acham melhores com base no robô, o que garante pode ser a gente faz uma estratégia e aí algum membro surge com uma estratégia muito melhor. E aí a gente consegue sempre um melhor desempenho na parte do robô. Esse sucesso é uma questão da equipe inteira, né? Não só quem está na parte da engenharia participa.
Então, a gente sempre tem reuniões com a equipe, com os mentores, para poder trocar ideia, ver o que é melhor, o descartar ideias, né? Então, é um processo em equipe. Mesmo que a gente, né, cada um tem a sua área específica, todo mundo tem que participar. Ótimo. E uma pergunta, como vocês separam a equipe de vocês em áreas, assim? Você me disse que não é só quem está na engenharia que contribui com isso, né? Tipo, vocês têm área de design também? Como é que funciona, assim? Os nossos mentores, né, eles viram quem se destacava em cada área, todo mundo faz um pouco de tudo no início, né? Então, a gente aprendeu um pouco de one shape no início, e assim vai. E aí, quem se destacou mais em cada área, fica nessa área, né? Só que aí, quem está no OnShape pode ajudar, quem é cadista pode ajudar na parte da engenharia ou na parte do OnDrit. Então, mesmo que seja designado, né, onde você destacou, você pode ajudar em outras áreas que você também mostrou habilidades. Que legal, ótimo. É muito bom, né? Isso na FTC, na FRC também, na FLL também, todas as categorias, que a gente sempre pode transitar entre diversas áreas, né? Aprender coisas muito diferentes. Isso é muito legal mesmo. Como vocês definem o que vocês irão produzir de forma customizada e o que vocês vão utilizar de elementos prontos, né? Porque a gente sempre a gente é livre para fazer peças na FTC que sigam as regras da competição, é claro. Mas como vocês definem cada uma dessas coisas, né? O que já vem pronto e o que vocês irão produzir no laboratório de vocês? Então, o nosso robô, ele vem um trabalho de processo. O primeiro processo, a gente vai e imagina a ideia. Todo mundo dá a ideia do que acha que tem que ter no robô, o sistema de garra, o sistema de movimentação, e a gente pega e passa para o desenho. A gente faz um desenho técnico do que como a gente acha que ele vai ser. Aí a gente vai e coloca ele no CAD, monta ele lá, o design dele 3D, e aí depois a gente vai utilizar as peças e começa a fazer a montagem. E aí a gente vai usando as peças até um certo ponto, até a gente perceber que tem uma parte que não encaixa mais, e a gente tem que customizar, a gente tem que criar a nossa própria peça. A gente utiliza MDF ou a impressão 3D para nós adaptarmos e fazer um sistema que ele vai ser prático e vai ser um design que não tem nas peças, a gente vai usar uma coisa externa. E aí também entra a parte das cores, a gente gosta sempre de apresentar as cores da equipe no nosso robô, porque, querendo ou não, o robô está representando a nossa equipe lá na arena. Sim, exatamente, é isso mesmo. Sobre estratégia agora. Qual a importância do treinamento dos pilotos? Vocês têm, tipo, alguma rotina específica que vocês gostariam de compartilhar? Tipo, todo dia durante a temporada a gente se reúne e os pilotos treinam. Alguma coisa assim, tipo, que vocês recomendam que as outras equipes façam também? Então, bom, é importante a gente lembrar uma coisa, que a gente pode ter um robô ótimo, mas se o piloto ele não se dá bem, ele não consegue fazer uma boa pilotagem, o robô nosso não vai ter o desempenho que a gente deseja. Então, é muito importante a gente realmente treinar nosso piloto, deixar ele ter uma afinidade, pelo menos nas últimas semanas, ele ter um contato maior com o robô, para ele desenvolver essa habilidade e ele estar preparado lá na hora. E a gente tem também os nossos pilotos reservas, para garantir que vai que esse piloto está passando mal, aí tem um piloto que pode substituir ele. E aí, em relação à rotina, a gente pega todo dia, assim, no final da tarde, no final dos nossos treinos, a gente faz um pouco de round com cada pessoa. E aí cada um vai fazendo e depois faz toda uma média de pontuação. E com base nas estatísticas, as pessoas que tiverem a melhor média de pontuação, que realmente se derem bem, elas são escaladas para ser os pilotos da equipe. E isso de pilotos reservas é uma ótima ideia, né? Porque na competição a gente nunca sabe o que vai acontecer. Ótima ideia mesmo. Sobre a estratégia, vocês demoram mais ou menos quanto tempo para definir assim o que vocês querem fazer na arena, né? Porque na hora a gente pode definir com a outra equipe também, tipo, vocês fazem isso, a gente faz aquilo. Vocês chegam na competição com diversas estratégias prontas ou vocês pensam na hora? Quanto tempo vocês demoram mais ou menos para fazer esse processo? É um processo demorado, né? Não é algo rápido. Então, às vezes até na hora do torneio a gente pode mudar a estratégia, né? Vendo as outras equipes ou o nosso desempenho, então a gente pode acabar mudando, né? Mas a gente já assistiu, a gente está assistindo vídeos de outras equipes e equipes fora do Brasil para ver como que elas fizeram o robô delas, como que foi a estratégia. Então, tem muita equipe que escolhe ficar parada em um lugar e colocando os cones, né, nas hastes, ou tem outras equipes que andam pela arena para poder ir, né, pontuando. Então, é um processo demorado, a gente ainda está naquela parte, né, de construção. Então, talvez até na época do torneio a gente pode mudar várias vezes, mas a gente está agora planejando isso. Assim, um ponto importante, por mais que é importante esse processo, e como ela disse lá na parte do torneio, eu gosto de dar um bom exemplo. Você pode ter um robô aqui perfeito, a programação tá tudo certinho. Na hora que você chega lá, tudo muda. A luz, a arena, tudo dá uma atrapalhadinha. E acaba que você tem que dar uma modificação. Por isso que a gente aproveita, talvez, os rounds teste para a gente dar uma adaptação, melhorar um pouquinho da programação.
E até se nós vamos um pouco no round, ele falhou um pouquinho na programação, a gente vai ajustar lá na hora. Mas assim, nesse começo, tem todo um processo, desde aquela parte do projeto do robô, da análise dos desafios na arena, então é um processo meio longo. O que vocês consideram essencial para ter uma boa estratégia, assim? Porque para jogos em geral, assim, não só para o desse ano. O que vocês acham que é essencial para a equipe se dar bem em quadra, assim? Algum Trabalho em equipe. trabalho em Qualidade de equipe? trabalho em equipe. Porque se, por exemplo, só a gente que está na engenharia, só a gente falar, não, vai ser isso aqui e construir esse robô. Às vezes uma outra pessoa, né, outro integrante da equipe tinha uma ideia melhor ou aperfeiçoar essa ideia. Então, eu acho que o trabalho em equipe é o principal. Se você, como equipe, não trabalha como equipe, não tem, você não tem um bom trabalho, né? Então, eu acho que toda essa parte da construção do robô, da criação de estratégia, tem que ser feita com a equipe inteira, mesmo que essa pessoa não esteja designada naquela tal área. Com certeza, né? Ter uma boa comunicação entre a equipe é essencial também, né? Eu nunca cheguei a pilotar robôs quando eu era aluna, mas eu vejo que os pilotos passam muito nervosismo, né, para dar tudo certo na hora. Como vocês lidam com isso, tipo, para evitar conflitos, para fazer com que todos estejam focados no momento? Vocês têm alguma maneira específica de lidar com esse tipo de situação? Nós, às vezes, vamos para pontos turísticos da nossa cidade mesmo, fazemos eventos para sentirmos a pressão de estar sendo vistoriado por outras pessoas, termos contatos com outras pessoas, para na hora do round a gente chegar lá e estar mais tranquilo como pilotos e como equipe também. Nós fazemos vários projetos com o shopping da nossa cidade, então a gente leva a nossa arena, né, para o shopping. Então, o tempo inteiro tem muita gente perguntando, muita gente curiosa, né? Então, é bastante agitado, tem que ter atenção, paciência, né? Porque é trabalhar com o público. Então, a gente faz vários projetos para poder se acostumar. Lógico que não é igual, né, no torneio, mas para a gente poder, pelo menos, se acostumar com essa pressão que tem, né? Sim, em relação ao que você falou sobre a interação da equipe, a gente faz alguns eventos, nem que seja assim um churrasco na casa de um, para a gente poder realmente aumentar os laços da equipe, assim, a gente se dá melhor. E eu não posso tirar um pouco dos créditos do técnico, porque os técnicos, se eles vêem algum probleminha, eles conversam com a gente, eles valorizam bastante o diálogo para manter a interação da equipe saudável e todo mundo em sintonia. Ótimo, que legal. Eu nunca tinha feito essa relação de, tipo, que os eventos antes também ajudam como uma forma de se preparar para a arena, né? Tipo, demonstrações. Isso é muito legal, tipo, fazer isso antes do evento é uma ótima estratégia. Parabéns. Treinar a nossa fala, a nossa oratória, né? Porque a gente está o tempo inteiro explicando tudo, então a gente já treina um pouco para a hora de apresentar para os jurados. Então é uma forma muito boa. Além de levarmos a força para fora da nossa escola também. Com certeza. Ótimo, ótimo, ótimo mesmo. E realmente é isso, né? Na hora de falar com juízes, com o pessoal do evento, a gente sempre tem que estar muito bem preparado, né? Porque a gente nunca sabe quanto tempo a gente tem com eles ali, né? Isso é um nervoso, assim, que só quem vive sabe. Como você desenvolve a estratégia do período autônomo, né? Agora falando um pouco mais relacionado à programação. Que ferramentas vocês utilizam para tentar garantir um autônomo sólido e confiável, né? Porque uma coisa é a gente testar no laboratório, outra coisa é a gente chegar lá e o código não rodar, dar pau em tudo que é possível. Como vocês garantem que ele funcione na hora? Então, bom, o autônomo, ele tem que ser muito bem trabalhado. Por exemplo, na temporada passada a gente ficou, acho que 2, 3 meses, assim, trabalhando em ensino autônomo, todo dia nos sábados, porque, querendo ou não, o autônomo, toda vez ele dá uma diferenciadinha. Você mexe um pouco no motor e ele muda um pouquinho, e ele acaba não sendo muito preciso. E a gente tem que utilizar bastante os sensores para a gente dar uma alinhada, a gente utiliza estratégias de alinhar o robô na base, na lateral da arena, para que ele seja mais perfeito. E uma opção que você falou sobre a questão de pode dar errado lá na hora, a gente cria várias estratégias, por exemplo, o plano A, o B e o C. E aí pode ser que uma estratégia ela dá mais pontos, mas outra dá quase a mesma quantidade de pontos, mas não tantos. E aí pode ser que essa estratégia ela se dê melhor nesse momento. Porque tem umas estratégias que dão menos pontos, mas elas são mais chances de ser precisa. Enquanto isso, as que dão mais pontos, elas são mais imprecisas. Então vocês preparam, tipo, diversos códigos para usar na hora? Como é que funciona esse plano A, B e C? Isso, a gente vai e monta diferentes códigos. Por exemplo, o plano A, ele utiliza esses sensores, ele utiliza essas coisas. Ele trabalha um pouco mais os desafios da arena na parte do autônomo. Já o plano B, a gente deixa um código separado. Aí, dependendo lá na hora, a gente só vai e troca, para facilitar e evitar que dê algum erro. Às vezes a gente adapta lá na hora também um dos códigos, a gente modifica um pouquinho,
Esse é o bom de estar os programadores sempre preparados. Então, agora, acho que uma das nossas últimas perguntas, que dica vocês dariam para o pessoal que está iniciando agora na FTC, assim, e não sabe por onde começar a pensar a sua estratégia? Por exemplo, a gente não sabe o que a gente quer fazer na arena, assim. O que vocês recomendariam para esse pessoal? Bom, uma dica assim que eu considero importante, que é uma coisa que eu já até ouvi em vários vídeos, já vi em livros, que é aproveitar o processo. Durante esse processo, as pessoas têm que aproveitar o processo, desfrutar e tentar entender ao máximo, aprender o máximo que der, porque chegando na hora do torneio, pode ser que seja a sua última temporada. Então, você tem que ter pelo menos aproveitado e sempre dar o seu empenho máximo. Olha, você tá lá em casa, você tá de boa, assim, você vê que você não tá fazendo muita coisa, você vai e pensa, assim, já tenta pensar um robô, pensar estratégia, trabalhar até mesmo fora da escola, fora do seu turno, para garantir que tudo dê certo no final. E que realmente o trabalho em equipe ele é essencial. Não pode deixar de lado essa parte de integrar mais uns membros uns com os outros, fazendo projetos sociais, indo numa pizzaria, num rodízio, claro, porque os membros têm que estar sempre unidos. Uma briguinha pode atrapalhar tudo lá na hora do torneio, é uma falta de sintonia dos pilotos, vai que sejam 2 pilotos. E escutar sempre os mentores que tá ali, né? Porque eles podem pegar no pé e tudo, mas quem sabe, quem vai ajudar a gente, quem vai estar, né, do nosso lado, é os mentores. Então, sempre escutar o que eles têm a dizer. Às vezes a gente vai ter uma ideia brilhante, eles vão jogar um balde de água fria sobre essa ideia. Então, a gente sempre tem que estar atentos ao que eles falam e sempre, né, escutando e tudo. E sempre passando para eles tudo que a gente pensa, todas as nossas ideias, para eles ajudarem. Ótimo, que legal. Então, essa era a última pergunta que eu tinha. Agora, só para finalizar, vocês podem usar esse tempo para falar um pouco mais sobre a equipe de vocês, se vocês quiserem divulgar alguma iniciativa, algum projeto, convidar o pessoal a conhecer mais sobre a história de vocês, enfim, ficar bem livre. Tranquilo então. A gente vai mostrar o nosso robô aqui, que é o robô que conseguiu ganhar o primeiro lugar na arena, que a gente trabalhou muito nesse robô. Teve um período, chegou um certo tempo que a gente resolveu focar mais no robô e deixar um pouco de lado os projetos sociais. Porque, querendo ou não, o projeto social, ele custa muito tempo, assim, muita dedicação da equipe. Ficar o dia inteiro, assim, vamos supor, na represa, conversando com as pessoas e apresentando a robótica. Esse que é o nosso robô. Ele tem bastante, mostrando aqui os nossos patrocinadores. E um ponto importante do nosso robô em relação aos patrocinadores é que ele foi inspirado em alguns deles. O nosso sistema de coleta ele foi inspirado na colhedora CH950 da John Deere, que você vê que é um sistema que estilo aquelas colhedoras, com essas garrinhas aqui, ó, que tem até um elásticozinho para ajudar na aderência. E alguns LEDs, que ele tem um sistema de LEDs, que são LEDs indicadores, quando a gente pega um objeto, ele simplesmente liga para facilitar com que o piloto de longe consiga entender um pouco disso. E o da movimentação do nosso robô. O nosso robô ele foi apelidado no torneio de Nervosinho, porque ele passava muito voando por cima dos canos, ele era o robô assim, um dos mais agressivos, um dos poucos que passavam por cima dos canos, que facilitou com que o nosso robô tivesse esse transporte e essa velocidade na hora de entregar os blocos e tivesse uma maior mobilidade por cima dos obstáculos. E ele foi inspirado na L200 da Triton. Não, da Triton, L200 da Mitsubishi. E esse robô, a gente gastou muito tempo de trabalho nele. Eu falo que a programação foi o que mais custou tempo. Porque tem uma hora que estava dando alteração, eles mudavam uma pecinha, a gente adicionava uma peça de impressão 3D, porque o nosso robô tem uma grande parte feita por nós mesmos na impressão 3D, que aí entra muito o trabalho dos cadistas, mas qualquer modificaçãozinha que a gente fazia no robô já mudava totalmente a programação. E aí era mais tempo programando. Mas no geral é isso. Que demais, eu não estava esperando que vocês mostrassem o robô. Que incrível. Eu lembro de ver ele na competição. Muito, muito, muito massa. E eu realmente concordo, né? A programação, às vezes, é uma das coisas que mais demanda tempo. O pessoal da minha equipe que trabalha com programação e é do início ao fim, sem parar. E durante a competição também, né? Sempre tendo que resolver pipoco. Enfim, demais, pessoal. Se vocês quiserem agora divulgar mais alguma coisa, algum projeto, enfim, sintam-se à vontade também. Bom, a gente tem alguns projetos já em desenvolvimento, projetos, né, em questão do Home Treat, ações sociais, né? A gente está pensando em fazer um almoço para os garis da cidade. Então, a gente tem vários já em mente. Projetos com a escola também, né? Porque a gente não pode só pensar lá fora e esquecer da escola. Então, a gente tem alguns agora em andamento. A gente talvez até o final de janeiro a gente faça esse café da manhã, na verdade, para os garis. Então, nunca esquecer dos projetos sociais, né?
E não vale só o robô, tem que ter essa parte também. Gostaria de falar, assim, que uma coisa que me mostrou, tipo assim, que me alegrou muito na robótica, é porque normalmente quando você pensa em robótica, você entra na robótica pensando, vai mexer com robôs e peças e tudo bem. Mas tem toda essa parte social, essa parte que desenvolve a capacidade da gente falar em público, falar com outras pessoas, a gente desenvolver nossos valores para a gente levar para a vida e manter uma vida mais saudável, e que é uma coisa muito importante. Porque, assim, fala robótica, você imagina aquelas lutas de robôs que acontecem, e a parte só de engenharia. E eu não vou... eu tenho que admitir que a minha parte favorita é a parte do robô, eu sou mais de programação, design, essas paradas, mas é muito importante essa parte social e é sempre bom focar nisso, focar nessa parte dos valores, porque é uma coisa que você vai levar para a vida. Toda certeza, eu também super concordo. Uma das minhas partes favoritas é a de outreach, né? Alcance e engajamento, então eu super concordo, né? Não adianta a gente ter um robô que ganhe de todo mundo, seja o melhor, se a gente não tiver os valores da equipe e da First bem estabelecidos, né? E se a gente não tratar as pessoas com gracious professionalism também. É isso, pessoal. Parabéns pelo trabalho de vocês, de verdade. Incrível, incrível mesmo. Espero vê-los em Brasília, em breve, né? Tá quase aí. Tenham um bom trabalho durante a temporada. Muito obrigado por terem vindo também. E parabéns por todo o trabalho. Fico até sem palavras, tanto no robô quanto nas áreas sociais. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.